Salve, nação corintiana, aqui é o Rô Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, parabéns ao nosso Coringão, né? 113 anos de muitas alegrias, de histórias, conquistas, comemorações. Esperamos que esse ano sejamos ainda campeão e que esse técnico saia o quanto antes, junto com essa diretoria inútil, né? Mas enfim, é isso que a gente deseja e parabéns, Corinthians, né? E bola para frente. Vamos lá falar sobre notícias do nosso Coringão. Arthur Elias, como eu havia dito ontem, né, que ele podia acabar indo para a seleção, sendo contratado e tal. O presidente da CBF estava conversando com o seu Duílio e chegaram num consenso e contratou o nosso grande técnico das Brabas. Ele estava, né, desde 2016 no nosso Coringão. Conquistou 14 títulos nacionais, Libertadores, 4 nacionais, 3 Libertadores e ainda tem mais ainda, né? Somando ao todo são 14 títulos. E ele basicamente teve 317 jogos, 250 vitórias, 42 empates e 25 derrotas. Muito poucas derrotas, se você for ver. Ele teve 83% de aproveitamento pelo Corinthians. Então, assim, é uma grande média. E ele merece, né? Ele merecia ficar no Corinthians, óbvio. Porém, ele merece por esse cargo lá na CBF. Eu acho que é o mínimo que eles podiam fazer, né? Por ele. Porque o Corinthians fez tudo pelo time do Corinthians, né? Feminino, e pelo próprio técnico, né? Que sempre incentivou e deu todo o suporte para ele ter as conquistas, né? Então, a gente desejamos boa sorte, que ele venha nos trazer muitas alegrias para o nosso país, comandando a seleção brasileira feminina, né? Bom, falando de Copa Sul-Americana, conhecemos ontem um semifinalista, né? Era ou Fortaleza ou o América Mineiro. Só que no primeiro jogo lá em Minas, o América Mineiro perdeu de 3-1 e no jogo de volta lá no Castelão, em Fortaleza, perdeu de 2-1. 3-1 e depois 2-1. Então é assim, vai ser um adversário complicado, mas o Corinthians tem capacidade para passar e chegar na final da Copa Sul-Americana. E aí o jogo de ida vai ser dia 26/9 e o jogo de volta vai ser 3/10. O jogo de ida, o Corinthians vai jogar na Neoquímica e o jogo de volta iremos lá em Fortaleza. Então a gente vai ter que criar o resultado aqui. E lá também. Porque esse negócio de a gente ficar só se defendendo não tá certo. Esperamos que o seu próprio Luxemburgo não esteja nesse jogo, que ele caia muito antes, né? Mas enfim, é isso. Então, contra o Fortaleza que iremos para a semifinal, né? E vamos passar e chegar na final. Corinthians! Falando de jogadores, o Felipe Augusto, né? Ele recebeu uma proposta do time belga, o Bruges, e recebeu uma oferta de 6 milhões de euros, que dá uns 32 milhões de reais. E o Corinthians está analisando, só que assim, tá muito quente essa negociação. Então, a chance é grande dele sair. O Corinthians tem 80% de porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Só que assim, eu acho muito pouco. Acho muito pouco por esse jogador, porque ele tem estilo europeu. Eu lembro que o Corinthians, na época do Bobô, todo mundo falava, ele era ruim com ele, não sei o que. Ele foi lá para a Europa e estourou. Chegou até a ir para a seleção, mas enfim. Então é assim, ele tem muito, ele é um jogador forte, posicionamento, ele é alto, ele tem um bom posicionamento e ele é aquele zagueiro, centroavante de raiz mesmo, né? Que espera ali, ele se posiciona bem, tá ali e coloca a bola para dentro. Então, assim, eu acho muito pouco o Corinthians vender por esse preço.
Eu espero que não venda, mas se for vender, que aumente muito mais esse valor aí, porque ele é muito novo, ele tem 19 anos, é muito novo para sair do Corinthians, né? Mas enfim, a gente sabe como essa diretoria é inútil, né? E tá vendendo todo mundo, chega aqui com 9 milhões de euros, né? Ou até menos aí, e um vale transporte, já era o jogador, né? Mas enfim, falando de jogadores que está em negociação, o Gabriel Moscardo, que já estava em negociação, né? O time lá do Chelsea tinha oferecido já 20 milhões, mais algumas metas, né? Que seria o bônus. E aí, se cumprisse, mais 4 milhões. Ao todo, chegaria a 25 milhões de euros. Só que o Duílio, falando até com o Neto e tal, disse que se for para o Moscardo sair, que ele saia de 30 milhões a 35 milhões de euros. E de acordo com o Cereto, né, também é esse mesmo valor, é de 30 a 35 milhões de euros que o Moscardo deve sair. Já o próprio Samir Carvalho fala que se der 25, ele acaba saindo. Então é meio complicado. Mas assim, o fato é que ontem, pelo que eu estava vendo, o Cereto eu acho que está mais próximo do que ele falou, de 30 a 35. Porque ontem mesmo eu tinha soltado a nota que ele foi recusada e o Samir ainda estava dando a notícia, falando que a chance era grande dele sair por 25 milhões de euros e tal, mas enfim, o fato é que meio que recusou a primeira proposta, só que ainda está em negociação. Então, se vender por 30, ele quer por 30 milhões de euros, o seu Duílio quer para ele sair só o ano que vem. Então é 30 milhões de euros e saia em junho, né? Então, eu espero que o Corinthians venda por 35 milhões de euros e só o ano que vem, né? Mas como essa diretoria é inútil, a gente espera de tudo. Corinthians! E por falar no clássico que a gente terá no fim de semana contra o Palmeiras, né? O Ministério Público entrou, queria adiar e conseguiu adiar. Só que calma aí, não o clássico Corinthians e Palmeiras. Ele conseguiu adiar o jogo das tricas, que jogaria contra o Coritiba, porque o medo deles seria o encontro das duas torcidas, do Corinthians, que estaria voltando do jogo do clássico, e a torcida do São Paulo, que, né, das tricas, que estariam indo para o jogo contra o Coritiba, válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, o medo deles era esse. Só que como as tricas foram eliminadas ontem pela LDU na Copa Sul-Americana, então houve uma brecha no meio da semana, já que o São Paulo não vai, né, as tricas lá não vai mais participar, não vai ter mais um jogo da Sul-Americana. Então sobrou essa vaga e eles encaixaram, acho que podia vir pro dia 27. E aí, quem não jogará no domingo vai ser as tricas. Então o clássico está confirmado na Neoquímica às 4 horas da tarde e vai Corinthians. Esperamos que o Corinthians vença. São basicamente essas notícias de hoje. Parabéns, Corinthians, 113 anos de muita alegria, muitas conquistas, e desejamos que tenhamos muito mais, né? Ficamos por aqui. Desejo uma boa sexta, um ótimo final de semana a todos. Obrigado pela vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!